Vitória no aumento. Olha, os aposentados estão em festa com a melhor notícia do ano, principalmente aquelas pessoas, né, que já recebem benefício do INSS ao longo dos tempos. Vou explicar uma situação que pode trazer um alívio, exatamente, ali na sua conta, no seu pagamento. Então, tem mais de uma notícia aqui, mas eu vou estar dividindo para vocês, vou explicar o que está acontecendo, é claro, para aquelas pessoas que também têm dúvida, e se essa for a sua dúvida no caso, você vai deixar um comentário, diz aí de onde você está falando, conte a sua história, porque nós vamos falar sobre um provável aumento no valor dos benefícios, e isso sim é motivo para se comemorar. Então fica comigo até o final do vídeo. Se você ainda não é inscrito, não é inscrito, aproveita a oportunidade, se inscreva porque é de graça. Vamos falar sobre uma situação que as pessoas não entendem, vamos falar do reajuste dos benefícios e também, né, salário e essa corrida que as pessoas precisam compreender. Eu vou começar sugerindo uma situação, né, para tornar mais fácil o nosso entendimento. Vamos pensar numa corrida tipo uma maratona, onde o primeiro colocado está muito à frente do segundo. Olha, ocorre que o líder da prova cansou e começou a caminhar, enquanto o segundo colocado continua correndo na mesma velocidade. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Você já imaginou? Pois é, o segundo colocado seria aqui, nessa história que nós estamos falando, para poder entender a situação, o salário mínimo. O atleta que cansou e está caminhando são os benefícios acima do salário mínimo, né, perdendo a diferença conquistada a cada passo do opositor, no caso dos benefícios a cada ano de reajuste. E é sobre esse reajuste que eu quero falar para vocês entenderem que nós estamos tendo uma notícia que está circulando aqui e que já é uma realidade. Eu vou trazer para vocês aqui. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês vão deixar nos comentários. E sempre lembrando, para que isso aqui seja aprovado, eu peço a vocês que se unam ao nosso canal, à nossa luta, compartilhando. O canal Drone Diário Vídeos Informativos está aqui desde 2016, lutando pelo direito de vocês, e para isso eu conto com vocês compartilhando nas redes sociais, no seu Facebook, na sua lista de amigos, para que nós possamos nos beneficiar disso. E se você tiver alguma dúvida, já aproveita a oportunidade, já deixa também. Vamos lá, para entender, então, os benefícios do INSS e o salário mínimo têm um reajuste comum, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor e o INPC. Contudo, o salário tem um extra, veja bem, um extra, que é a possibilidade do governo dar um aumento real. Isso foi retirado lá durante o governo Bolsonaro, acabou, mas voltou novamente durante o atual governo, tá? Esse aumento, ele concede um reajuste extra, além da inflação, que é uma resposta pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor para aumentar o poder real de compra do salário mínimo em relação ao mínimo necessário, a cesta básica. Então vamos lá. Inclusive, entre 2016 e 2019, vigorou uma lei, a Lei 13.152 de 2015, que gerou um plus obrigatório no salário mínimo. Nesse período, o reajuste do salário mínimo se deu pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, mais o acréscimo de tudo que o Brasil produz, que é o Produto Interno Bruto. Então, essa lei, ela só parou no governo Bolsonaro, que não teve ganho real. Acontece que, geralmente, nós temos os seguintes reajustes anuais. Para entender aqui do que eu vou falar. Benefício do INSS tem aumento do Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Salário mínimo, além do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, tem mais o ganho real. Apesar das mudanças que nós tivemos atualmente, isso ainda continua. O que acontece? Eles queriam desatrelar o salário mínimo do aumento do Índice Nacional de Preços ao Consumidor e tirar o ganho real. O governo Lula descartou essa hipótese. Então vamos lá, já é uma grande vitória. Agora, vamos confirmar aqui uma situação, né, que existe uma diferença entre os dois reajustes desde 1995, tá? Vamos lá. Durante o governo Bolsonaro, em 2022, o reajuste proposto também foi diferente, mas por um motivo diverso da ideia do aumento real do salário do governo Lula. Vamos lá. Como o reajuste do salário mínimo foi divulgado antes da liberação do valor do Índice Nacional de Preços ao Consumidor em 2021,
o governo usou uma estimativa para chegar a um reajuste do salário mínimo, enquanto o Índice Nacional de Preços ao Consumidor acabou fechando, né, abaixo disso e foi aplicado aos benefícios. Aliás, para tudo isso ficar bem claro, veja uma simulação considerando, tá? O valor de R$100 em 1995, caso reajustado pelo índice do INSS e pelo salário mínimo. Afinal, tem como revisar esses benefícios? Veja bem, o que nós estamos falando aqui? Quem ganha salário mínimo tem um aumento acima da inflação. Quem ganha mais do que o salário mínimo só tem um aumento da inflação. E existe revisão para isso? Será que é possível fazer uma revisão do benefício de equiparação ao salário? E a resposta está na Constituição brasileira. Tendo em vista que a Constituição veda a vinculação do salário mínimo para qualquer fim, o artigo 7º, inciso 4º, não é possível revisar os benefícios do INSS conforme o reajuste do salário mínimo. Ou seja, infelizmente não existe revisão para esses casos. Então, conseguir entender o achatamento do valor dos benefícios do INSS em relação ao salário mínimo? Olha, a situação é a seguinte: muitas pessoas, às vezes, não compreendem essa situação, mas o que nós temos é pessoas que aposentaram lá no passado, têm a impressão de que ganhavam 1, 2, 3, 4, 5, 6 salários mínimos e hoje recebem próximos de um salário mínimo ou um salário mínimo. Então houve uma perda. E, infelizmente, para isso, como eu disse para vocês, não existe uma revisão. Isso está na Constituição brasileira. E por que nós estamos trazendo esse vídeo de hoje? Para falar de uma vitória que vocês podem ter recentemente. Estamos falando de uma das melhores notícias que nós podemos ter nesse ano, tá? O que pode aumentar o valor dos benefícios dos aposentados e pensionistas sem necessidade dessa revisão. Do que eu estou falando aqui? Olha, o projeto de lei, o PL 4.434, que propõe criar um índice de correção próprio para a Previdência Social ligado ao aumento do salário mínimo com transição de 5 anos para reajuste do poder de compra. O que é isso? Né? E tem um terceiro também, tá? Tem um projeto de quinquênio para os aposentados que foi aprovado na comissão e propõe um adicional de 5% a cada 5 anos da aposentadoria. Vale também para pensionistas, tá? Então imagina aí, essa impressão de perda que nós temos, essa sensação de perda ao longo dos anos, poderia ser corrigido com esse terceiro projeto de lei. Por que terceiro? Porque nós temos hoje um projeto de lei para relançar a extinta revisão da vida toda da Justiça. Tá? Eu tenho um vídeo falando sobre isso, é uma grande vitória, é um projeto de lei que ainda precisa ser aprovado, mas traria, portanto, para quem aposentou entre 1999 e 2019, tá? Um reajuste automático, sem fazer nada. Um segundo projeto de lei que fala, portanto, está propondo o índice de correção de transição de 5 anos para recuperar o poder de compra. A cada 5 anos, quem ganha mais do salário teria um índice próprio para corrigir. E tem esse terceiro projeto de lei, que eu estou trazendo para vocês, que seria um quinquênio, que aumentaria em 5% a cada 5 anos. Então esses projetos mostram que existe hoje um movimento lá em Brasília para tentar corrigir a perda do poder de compra dos aposentados que ganham mais do que o salário mínimo ao longo dos anos. Olha, eu não posso deixar de falar do reajuste anual. Como eu disse para vocês, todo ano, sim, os benefícios acima do salário mínimo são corrigidos pela inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Então, essa regra ela continua acontecendo independente desses projetos de lei. A diferença é que o reajuste anual só repõe a inflação e não devolve o que foi perdido por causa das regras. Portanto, essa lacuna, essa brecha, pode ser modificada por esses projetos de lei que querem repor o poder de compra. Olha, eu quero ser honesto com você que está me acompanhando aqui, tá? Eu queria poder dizer que essa revisão
já é lei e que você só precisa conferir lá no meu INSS, mas eu não vou te dar essa alegria porque isso não existe. Então, como eu disse, são projetos, tá? Eu prefiro a verdade, né, que ainda, né, incompleta, mas temos que trazer essa realidade. Vou desfazer aqui 2 enganos que estão circulando aqui nos comentários do canal. Tá? Primeiro, muita gente acha que o projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados e não foi. Ele está em andamento, em tramitação e precisa ser votado. Segundo, muita gente pensa que quem já entrou com ação em justiça tem alguma chance de garantir e ganhar depois da decisão, né, na justiça. Isso não acontece, tá? Então tem que prestar muita atenção, tem que tomar muito cuidado nos caminhos a seguir, porque toda vez que tem uma notícia sobre revisão, aumento, o que acontece? Aumentam também os golpes de falsa revisão. Então, ligação dizendo que o benefício foi aprovado, mensagem pedindo dados bancários, pessoas que se passam por advogados oferecendo um adiantamento em processo diante de pagamento. Então, seja direto, tá? O INSS nunca liga pedindo senha, nunca liga pedindo depósito, antecipação, nem cobrando taxa nenhuma. Se alguém ligar ou mandar mensagem oferecendo isso, desconfie na hora. Tá? Isso aqui é um problema sério, nós estamos falando de algo muito sério, tá? Então guarda bem essas situações que nós estamos trazendo aqui para vocês. Nós estamos falando de 3 projetos de lei nesse momento, né? Um deles é o PL 3.379 de 2026. Estou falando aqui o que vai reacender a oportunidade da revisão da vida toda. Então vocês podem procurar, tem vídeo aqui no canal, tá? E eu vou continuar acompanhando esse projeto que vai reativar a revisão da vida toda, e também o projeto 4.334, o projeto que propõe um quinquênio, tá? Que é a respeito, portanto, de vamos dizer assim, uma correção para você que também sentiu que o seu benefício, né, o seu salário teve uma perda, né, chegando aí próximo do salário mínimo ao longo dos anos. Para você que também tem esse sentimento de que houve essa perda ao longo dos anos, nós temos essa informação real desse projeto de lei, né, que diz o seguinte: pode haver uma correção a cada 5 anos, um reajuste, um aumento nas aposentadorias, nas pensões, né, de 5% para recuperar essa perda. Tá? Esse projeto está em andamento, seria um quinquênio, então nós vamos estar acompanhando o projeto do quinquênio aqui no canal. Sempre que houver qualquer movimento sobre qualquer um desses projetos, eu vou estar trazendo para vocês. Mais uma vez, são projetos que estão em andamento e ainda não foram aprovados, mas já reacendem, né, uma luz lá no fim do túnel para aqueles que sentem que existe uma perda nos seus pagamentos. Se você também, infelizmente, acha que o seu salário está diminuindo, mais uma vez eu venho aqui tirar uma dúvida que muitas pessoas têm. Infelizmente, não existe revisão, né, para esse tipo de perda. Mas a ótima notícia que nós temos é que o projeto, ou melhor, os projetos de lei que vem aqui trazer, portanto, né, essas situações de correção, eles estão nesse momento em andamento. O compromisso do canal Drone Diário está trazendo para vocês essas atualizações. Então, em tramitação, sim, esses projetos lá do Congresso, eles buscam alterar o reajuste e criar adicionais. Portanto, anotem aí para tudo que vocês estão fazendo, projeto de lei 4.334 de 2008 e projeto adicional quinquenal 1.468 de 2023. Ambas as propostas ainda dependem de aprovação final, né, para virarem lei. Vamos lá? Para você que chegou até aqui, nós estamos falando de uma excelente notícia. A revisão da vida toda pode voltar à tona. Nós estamos vendo aí, né, de um projeto de lei que foi anunciado agora no meio do ano, né, que eu vou estar acompanhando a partir de agora para trazer para vocês. Já tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. Portanto, é o projeto de lei que já está em andamento, PL 3.379/2026. Só que
na realidade eu vim aqui trazer uma outra situação para vocês. Existem outros 2 projetos de lei que também podem trazer um aumento no bolso do aposentado e pensionista. Então anota aí. Compromisso do canal Drone Diário, acompanhar e trazer para vocês. PL 4.484, 2008, índice de correção. A autoria é do Paulo Paim. O objetivo, criar um índice de correção previdenciária próprio para recuperar o poder de compra de quem ganha acima do salário mínimo. A regra, estabelecer a proporção original dos salários e o benefício que tinha na época que foi concedido. Qual que é a tramitação disso? Prevê um prazo de 5 anos para recomposição gradual do valor. Segundo o projeto de lei que pode mexer com o bolso aí dos aposentados e pensionistas, que nós estamos acompanhando, é o projeto do quinquênio para os aposentados, é o 1468/2023. Qual que é o objetivo? Conceder um acréscimo de 5% da renda mensal do segurado a cada 5 anos de aposentadoria. Qual que é a abrangência? Quem vai ser beneficiado? Vale também para pensionistas e aposentados que podem acumular o tempo de acréscimo do segurado principal. Vamos lá. Custeio previsto para ser financiado com o orçamento da União, sem substituir os reajustes anuais obrigatórios da inflação. Ou seja, mesmo com esses 2 projetos de lei, os reajustes para quem ganha acima do salário mínimo continuam sendo obrigatórios todos os anos, segundo a inflação, Índice Nacional de Preços ao Consumidor. E como sempre, o salário mínimo continua, mesmo com um cálculo diferente, ganhando acima da inflação para poder acompanhar o poder de compra. Tem muita coisa acontecendo, são muitos projetos de lei, então cuidado com o que você vê aí nas redes sociais, cuidado com as promessas, cuidado com os assuntos que estão sendo compartilhados. Aqui estou trazendo projetos que estão sendo agora, né, acompanhados e que no futuro podem ajudar para melhorar o salário dos aposentados e pensionistas. Se você quiser que eu fale sobre qualquer assunto, aproveita a oportunidade. Nesse momento as pessoas estão vendo algo inédito, que é a diminuição da fila do INSS, só que consequências estão acontecendo. Muito embora muitas pessoas vão se beneficiar disso, é claro, porque conseguem mais rapidamente uma resposta do INSS, consequentemente a resposta negativa também vem mais rápido. Ou seja, as pessoas estão tendo seus benefícios negados mais rapidamente. Consequentemente, para conseguir pagar esse povo mais rápido, também estão havendo revisões e cortes de pagamentos. Se você, infelizmente, se sente injustiçado, teve seu benefício cortado ou negado pelo INSS, veja bem, aproveita a oportunidade, não aceite senão essa negativa como uma resposta final. Você está ganhando um grande presente, a oportunidade de ir para a justiça e conquistar aquilo que é seu. Tem um número de WhatsApp aqui, conta comigo para poder ajudar. Não é inscrito, já se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações para estar recebendo nossos vídeos e ficar por dentro de tudo que está acontecendo. Eu espero ter tirado essa dúvida. Infelizmente, não existe revisão para quem sentiu o salário diminuir ao longo dos anos, mas nós temos esperança desses 2 projetos de lei, na realidade 3, que podem aumentar o salário dos aposentados e pensionistas através de aprovações no Congresso Nacional. Vamos fazer o seguinte, compartilhe ao máximo para que nós possamos dar uma força para isso. O canal Drone Diário, um dos maiores canais dos aposentados e pensionistas desse Brasil, pode contribuir fazendo ali uma força nas redes sociais para que essas aprovações saiam quanto antes. Então vamos fazer a nossa parte, compartilhando o vídeo ao máximo, comentando, contando as nossas histórias para que nós possamos nos ajudar. Fiquem com Deus, um forte abraço e eu sigo aqui lutando pelo direito dos aposentados e pensionistas.